Eu não estou vendo a minha. Boa tarde a todos que estão acompanhando a página do projeto Tela Crítica. Nós estamos hoje com mais uma dinâmica de análise crítica de filme, né? Análise crítica do filme Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica, né? É um clássico do cinema neorrealista e que é um filme que é um filme muito interessante para nós discutirmos hoje, por exemplo, o mundo do trabalho, né? É um filme que trata também de um momento, de uma catástrofe, né? A Itália do pós-guerra se vivia numa situação catastrófica, porque o país, após a Segunda Guerra Mundial, a Itália estava destruída. Então, você tinha um grande contingente de desempregados em Roma, e o filme ele parte desta narrativa, né, da proletariedade extrema, né? É por isso que é um filme atual, né? É por isso que é interessante nós discutirmos esse filme de Vittorio De Sica, porque o projeto Tela Crítica ele tem essa função, né? Nós utilizamos o cinema como um laboratório sociológico para nós fazermos reflexões que tenham a ver com o nosso tempo presente, né? Às vezes a gente pega filmes de outras épocas, mas eles têm uma mensagem para nós, né? A arte ela tem essa dimensão de nos proporcionar uma oportunidade de uma autoconsciência sobre o nosso tempo histórico. Esse filme, o filme Ladrões de Bicicleta, é um filme muito complexo, tem muitos detalhes, nós não temos nenhuma ambição de estarmos esgotando a análise crítica do filme, né? E, pela metodologia Tela Crítica, nós assistimos um filme, discutimos, voltamos a assistir, discutimos de novo. É um processo de nós passarmos pelo menos 2, 3 semanas discutindo o mesmo filme. Isso é parte dessa operação, né? Tanto que aconteceu, por exemplo, com o filme anterior que nós estávamos discutindo, que foi O Sétimo Selo, né, do Ingmar Bergman. Nós passamos 3 semanas discutindo o filme e é interessante que cada convidado, cada professor, né, cada análise, ela agregava elementos novos. Essa é a riqueza do cinema, essa capacidade de estar articulando percepções, estar contribuindo para a reflexão, sem essa veleidade de nós estarmos esgotando ou falando que, olha, essa é a verdade do filme. A verdade do filme ela é dada por múltiplas percepções que apreendem aqueles traços essenciais para nós pensarmos a nossa condição, a condição de proletariedade. Antes de eu passar a palavra para os nossos convidados, eu queria contar uma história aqui para vocês, né? Esse filme, ele foi um filme que há cerca de 10 anos, né, até um pouco mais, 12 anos, né, eu já utilizei esse filme para fazer uma dinâmica telacrítica na Unesp, né? Isso era 2008, né? Nós fizemos lá uma dinâmica que é onde nós discutimos Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, discutimos Vinhas da Ira, do John Ford, e La Terra Trema, do Luchino Visconti. Eram 3 filmes magistrais. E foi a partir da reflexão que a gente fez sobre esses filmes que eu, de um certo modo, eu comecei a desenvolver, a elaborar, vamos dizer, uma teoria, né, sobre aquilo que depois se tornou um livro, se tornou um artigo, se tornou toda uma reflexão, uma categoria que eu tenho utilizado, que é a categoria de condição de proletariedade, certo? Isso é que é interessante, né? O cinema, ele puder estar permitindo, né, essa reflexão, né? Aqui nós temos um livro que nós lançamos dessa dinâmica em 2008, que foi o volume 2 do livro Trabalho e Cinema, né? Um dos filmes que eu discuto aqui é o Ladrões de Bicicleta, fora outros filmes, e esse foi o livro que deu origem
né, a uma elaboração teórica, conceitual, sobre aquilo que, de fato, esse filme diz respeito, que é a condição de proletariedade. O Antônio Ricci, que é o personagem do Ladrão de Bicicleta, ele expressa essa condição de proletariedade extrema, né? Eu distingo uma proletariedade extrema de uma proletariedade regulada, né? A proletariedade extrema é o que nós percebemos hoje se disseminando pelo mundo do trabalho, né? Nas condições de um capitalismo catastrófico. Então, isso é o que nós vemos hoje. Então, eu queria estar relatando isso para que a gente possa, de um certo modo, estar vendo que discutir filme não é entretenimento, discutir filme não é brincadeira, né? O que nós, de fato, fazemos aqui é uma reflexão, né, que pode nos propiciar elementos para desenvolver, por exemplo, uma análise sociológica, uma análise psicológica do mundo do trabalho, né? Porque o cinema realista ele tem essa função, certo? Essa função de falar a respeito da nossa condição existencial, né? Então, fica essa dica, né, desses 2 livros, quem tiver interesse, só para vocês verem que, e com certeza, as análises feitas aqui pelo professor Matheus e pelo professor Ariovaldo, elas vão colocar novos elementos, né? E olhe que eu tenho há mais de 10 anos, eu discuto esse filme, já vi várias vezes, mas cada vez que se discute, que eu convido pessoas para estar discutindo, se coloca elementos novos. Isso é que é algo maravilhoso na experiência do cinema, né? Do cinema como experiência crítica, né? Então, eu agradeço mais uma vez a presença do Matheus, do Ariovaldo, professor Ariovaldo Santos, da Universidade Estadual de Londrina, que tem sido um parceiro em todos esses anos, né, do projeto Tela Crítica, né? O Ari já publicou na revista Tela Crítica, já participou de outras dinâmicas, né, Ari? Discutindo filmes com o projeto Tela Crítica. O próprio Ari, na UEL, ele tem criado dinâmicas de discussões fílmicas, sempre com essa finalidade de estar formando uma consciência crítica. E o professor Matheus Fernandes de Castro, que é professor do Departamento de Psicologia Social da Unesp de Assis, também é um apaixonado pelo cinema. Tanto que, quando eu o convidei, ele topou de imediato, né, agradeceu, e eu é que agradeço, porque, com certeza, ele vai colocar elementos novos, né, preciosos, a partir da formação dele, né, para nós entendermos este maravilhoso filme, né? Então, vamos fazer a seguinte dinâmica. Vamos começar com o professor Ariovaldo Santos e depois o professor Matheus Castro. Ari, por favor. Ok. Quantos minutos, Giovanni? Alô? Bom, eu vou procurar fazer aqui uma exposição que seja a menos acadêmica possível, porque há a possibilidade de ir trabalhando certos aspectos do filme, fazendo a remissão a alguns textos mais clássicos, sobretudo aqueles que estão dentro do campo da obra marxiana. Na verdade, né, isso acabaria demandando mais tempo, que nós não temos aqui. Acho que temos uma média de 20 minutos, são 17h10 agora. Eu vou aproveitar esses 20 minutos para pontuar alguns aspectos do filme que podem ser pensados teoricamente. Não vou recorrer, propriamente dito, a passagens de livros, nem nada, a fim de viabilizar também a dinâmica da discussão, né? Bom, o filme Ladrões de Bicicletas, no meu entender, eu elaborei um pequeno roteiro, que acho que é para facilitar a compreensão também, né? E depois eu posso disponibilizar esse roteiro para o Giovanni e ele remete para as pessoas que tiverem interesse. Então, o filme Ladrões de Bicicleta, ele poderia facilmente levar também como título Os Despossuídos, porque a ideia de despossessão e suas consequências para aqueles que se encontram no campo do trabalho marca a história de Antônio, que
é o personagem central do filme. Do início ao fim, a situação de desemprego vai mostrando qual é a condição de existência dos despossuídos. Bom, apenas para lembrar rapidamente, Antônio é um trabalhador desqualificado que, juntamente com outros integrantes do Exército Industrial de Reserva, aguardam todas as manhãs. Ou seja, juntamente com outros desempregados, aguarda todas as manhãs, em um determinado local, a possibilidade de obter um trabalho temporário e informal. Este aspecto que eu considero bastante importante, porque faz uma ligação direta com o nosso capitalismo contemporâneo, né? Antônio, então, Antônio é um trabalhador precarizado, informal, e que está dentro de uma situação de desemprego de longa duração. Acho que isso é fundamental quando pensamos, inclusive, o capitalismo de hoje. Nesse sentido, ainda que produzido em outro momento do Europa, ou seja, aquele que sucede ao fim da Segunda Guerra Mundial, a Odisseia de Antônio, o Despossuído, é também uma das tragédias que marcam o capitalismo. Precisamente, a dinâmica do capitalismo a partir da grande crise dos anos 1900. O desemprego passa a ser cada vez mais mundial, percorrendo todos os continentes. Lembrando, por exemplo, o na qual ele fala nos anos 70, pela primeira vez, você tem uma sincronia entre o país inteiro. Não é um país isolado, ter maior ou menor taxa de desemprego, junto das economias mais desenvolvidas, a existência de um desemprego para fazer uma remissão ao livro do Mandela aqui. Assim, em individualidade, Antônio exprime não a existência, mas de um determinado universal, ou seja, está contida uma condição, uma infinidade de outros trabalhadores. Por outras, a realidade que se coloca milhões e milhões de trabalhadores que vêm integrando as filas de desemprego no mundo, que continuam a aumentar significativamente em ritmo vertiginoso. Agora, neste momento, a pandemia mundial, a disputa por uma atividade informal, feita por Antônio, evidencia as cenas uma outra, aquela na qual os trabalhadores consigam. Assim, ao dizer que não tem uma postulante, se oferecem, valendo-se, pois, da definição de Antônio. Portanto, os não enfrentam em sua raiz, ou seja, os mecanismos que produzem a despossessão uns com os outros de despossuídos. Produzido socialmente, é possível o universal contido de Antônio, ou seja, através da condição de Antônio, que é também a condição de vários outros trabalhadores, uma vez que envolve o desemprego, é possível verificar que a sua inserção duradoura no Exército Industrial de Reserva não revela apenas as dificuldades no âmbito da força de trabalho para se conseguir um emprego. Porém, sob as condições de exploração existentes na sociedade capitalista, uma outra particularidade é a disposição. Assim, a única maneira de é se desfazer dos bens mais preciosos que a família dispõe, ou seja, o enxoval da
Nós estamos com um problema na transmissão de vídeo do professor Eovaldo Santos. Ele deve estar utilizando o celular para transmitir o stream. E isso prejudicou a qualidade da transmissão. Ari, está ouvindo ainda? Professor Eovaldo? De fato... Matheus, você está me ouvindo? Estou sim, Giovanni, perfeitamente. Então, o Ari, ele caiu a transmissão, ele deve estar entrando novamente, e vamos verificar a qualidade da transmissão dele, porque se você transmite por celular, a qualidade do stream, ela não é muito boa, né? Vamos esperar que ele entre, estava fazendo uma exposição interessante sobre o filme, mas essa questão da qualidade técnica, isso é importante, né? Nós estamos numa época que está todo mundo fazendo live, né? Nunca a internet foi tão utilizada, né, devido à quarentena, então isso sobrecarrega, né? E é a primeira vez que isso acontece. Pronto, vamos ver se o... Voltou. Caiu. Está chovendo muito aqui. Está chovendo muito forte aqui. Você está utilizando o celular? No celular, porque na tela aqui do computador não tem câmera. Ah, certo. Então, vamos torcer para que a qualidade melhore. Vamos lá. Pode prosseguir, onde você parou. Eu até parei de falar aqui, então vou continuando, certo? Então, produzido socialmente, é possível ver através do Antônio o universal, né? Porém, sob as condições da exploração existente na sociedade capitalista, uma outra particularidade se apresenta. A despossessão alimenta a despossessão. Assim, a única maneira de possuir uma bicicleta é se desfazer dos bens mais preciosos que a família dispõe, ou seja, o enxoval da esposa de Antônio. E neste plano se mostra, ainda uma vez, dimensões da sociedade burguesa. A transformação do valor de uso, as peças do enxoval, novamente em mercadoria, e, enquanto tal, sujeita à lógica da oferta e da procura, bem como a sua valorização e desvalorização por parte do comprador em detrimento do vendedor, que é a barganha que o comprador faz com o enxoval da esposa de Antônio. Mas a despossessão do casal não é isolada. No ato da venda, se confrontam com a existência de vários outros vendedores que vão se despossuir do pouco que têm, que são os personagens que aparecem na fila tentando vender alguma coisa também. Portanto, o desespero é socialmente... Novamente, as condições não são propícias. Chuva e transmissão pelo celular. Vamos verificar o que talvez a gente possa fazer é nós esperarmos mais um pouco, e o professor Matheus pode esperar mais um pouco. No caso, ver se o Ari consegue retomar a conexão. O professor Eovaldo está em Londrina, o professor Matheus está em Assis, eu estou em Marília. Então, está todo mundo pertinho, norte do Paraná, oeste paulista, né? Pronto, vamos ver. Vamos ver se o Ari consegue entrar. Agora, esse filme, ele... pronto. Ok, voltei. Vamos lá, você está igual o Antônio Ritt, tentando encontrar ele a bicicleta e você o online. Vamos lá, vamos prosseguir. Aqui é vivo esperando linha. É complicado. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar. Mas a despossessão do casal não é isolada.
no ato da venda, se confronta com a existência de vários possuir do pouco social e objetivo. A miséria, não apenas a miséria de Antônio. Antônio é apenas a ponta do iceberg da miséria social real. E essa despossessão social, ela se evidencia ainda na sala sempre cheia de uma vidente, que se vale do desespero para lucrar, oferecendo divagações no lugar das respostas para as quais é requisitada. A jaula de ferro de Antônio e dos demais, que como ele são os despossuídos, se intensifica na medida em que esta derrelição, este sentimento de estar jogado no mundo, não aponta para nenhuma forma de organização coletiva. Antônio tem apenas, como referencial para manter o seu mínimo grau de genericidade humana, o olhar constante do filho. O que sobra é sempre a luta isolada, a busca solitária pela bicicleta, pelo ladrão, pela saída, ainda que a saída seja buscada em uma vidente. Além disso, na Odisseia de Antônio, é permitido ver também o efeito desestruturador que o desemprego assume no plano da subjetividade. Portanto, o desemprego não apenas engrossa o exército industrial de reserva, ele também desorganiza e corrói a estrutura psicológica daqueles que deles são vítimas e que não têm outra coisa a vender recorre aos sinais de desespero. Primeira Bom, Ari, professor Eovaldo, roubada. Segundo elemento dessa desestruturação psicológica da subjetividade do Antônio. A descrente de forças ocultas, seja católica, seja espírita, no limite, Antônio acaba por recorrer ao trabalho de uma vidente, para que lhe diga onde encontrar a sua bicicleta. Ele, que no início do filme fala para a esposa que é besteira consultar uma vidente, acaba sucumbindo à necessidade de ir lá tentar uma saída com a vidente. Terceiro momento desta desestruturação, convicto de que jamais encontrará a bicicleta roubada, sem a qual não pode trabalhar colando cartazes em ruas da cidade italiana, Antônio, um homem honesto e simples, não hesita em furtar a bicicleta de alguém, iniciativa que é frustrada. Convém lembrar aqui que o roubo e a quebra de máquinas são duas das manifestações mais instintivas e desorganizadas que o indivíduo encontra no interior da classe para realizar seus interesses contingentes e imediatos, que é uma discussão que vamos encontrar no texto do Engels, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, mas que também acompanha parte da discussão do Manifesto Comunista. Além disso, no roubo, a ligação do indivíduo com o gênero se dissolve no puro egoísmo, ainda que o personagem central busque guardar a sua humanidade ao longo de toda a sua jornada, tentando resolver o roubo da sua bicicleta. A tentativa de roubo de uma bicicleta por parte de Antônio evidencia o seu estado cada vez maior de ser que se encontra ou se percebe jogado no mundo sem ter a quem recorrer. Ele tem a sensação de que está só, desamparado, uma vez que só pode contar consigo mesmo para tentar uma fuga da situação na qual se encontra. Quando recorre, por exemplo, ao plano da lei,
ou do Estado que deveria protegê-lo na leitura de Antônio, ele não encontra respaldo nenhum. Bom, mas de onde vem a miséria material de Antônio? Ela é fruto do acaso? A resposta a estas duas questões aparecem de uma maneira bastante sutil em uma situação aparentemente simples, aquela na qual, esgotado de tanto procurar a bicicleta, Antônio e o filho decidem comer alguma coisa e tomam a decisão de ir a uma pizzaria. No entanto, eles não entram em uma pizzaria, entram em um restaurante, um lugar onde os preços são mais caros. E isso já mostra um pouco a diferenciação de poder aquisitivo e a diferenciação de classe que vai se seguir nesta cena. Famintos, Antônio e seu filho, por decisão do primeiro, Antônio, né, decidem ir a uma pizzaria. No entanto, entram em um restaurante. A diferenciação entre pizzaria e restaurante apresenta já neste momento a posição e a condição de classe de Antônio. No restaurante, esta posição e condição de classe, ela se aprofunda. Ali, a natureza de classe desta despossessão se torna ainda mais explícita, pois, se até o momento só comparecia na cena o universo miserável do trabalho, no restaurante, a existência e distância entre as classes se explicita na presença de duas mesas distintas ali naquele local. Uma na qual se come com os modos, os requintes da etiqueta. A outra, onde o filho de Antônio não tem cerimônia de comer com as mãos. Na mesa de Antônio, a bebida é vinho barato. Na outra mesa, a fartura de bebidas e bebidas espumantes, que parecem uma espécie de champanhe nas mesas. A própria diferenciação entre pizzaria e restaurante coloca a presença do acesso desigual à materialidade da vida. Bom, à luz disso, podemos fazer uma leitura que pode ser datada, vamos dizer assim, da época do filme, pode ser situada especificamente na época em que o filme foi feito, mas que pode ser universalizada, uma vez que percebemos, através da situação do desemprego, uma diversidade de elementos que continuam acompanhando o capitalismo global e esta fase mais avançada de reestruturação do capital, esta fase mais avançada na qual os projetos não liberais eles acabam tendo uma predominância nas políticas governamentais e também um período no qual aquele embrião de estado de bem-estar social que está apontado lá no filme do Antônio, ele sequer existe ou tende a existir em tempos futuros. É interessante observar ainda no filme, para finalizar, uma vez que está vencendo os meus 20 minutos aqui, né? É importante observar ainda no filme que há ali a ideia do trabalho comunitário, que ainda hoje é uma questão atual. Em determinado momento, o Antônio está perseguindo um senhor que ele considera que sabe onde mora o ladrão da bicicleta dele. Ele entra em uma igreja que faz trabalho social, ou seja, o trabalho de filantropia, aquilo que poderíamos chamar hoje de terceiro setor, ONG, trabalho comunitário, ou o nome que se queira dar a essas várias iniciativas que não passam pelo Estado, mas passam por fora da esfera do Estado. Então, ainda aí, o filme ele se mostra extremamente atual para pensarmos o mundo moderno e para pensarmos, sobretudo, o capitalismo desta transição do século XX para o século XXI. Essas seriam as considerações bem rápidas que eu gostaria de fazer aqui. E eu acelerei a exposição antes que a linha volte a cair. Tá bom? É isso aí, Giovanni.
Bom, desculpa aqui. Então, uma excelente exposição e eu agradeço você ter tido essa paciência, porque, na verdade, as dificuldades técnicas podem ter prejudicado. Mas eu vi que você escreveu, rascunhou alguma coisa, e eu convidaria você a publicar isso na revista Telecrítica, porque é uma oportunidade para as pessoas estarem lendo esse artigo, né? Bom, okay, nós vamos... te mando. Beleza, mas fica aí que o debate não acabou. Agora o professor Matheus vai fazer a exposição dele, do filme, né? E depois, gente, a gente vai analisar 2 cenas do filme. Então, eu passo a palavra agora para o professor Matheus. Matheus, por favor. Bom, então, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite do professor Giovanni Alves para participar desse debate. É um prazer estar aqui, participar desse projeto Telecrítica, que é tão famoso aqui, né, na nossa unidade, em Assis. E temos um grande apreço por esse trabalho do professor Giovanni, nas nossas discussões aqui sobre o mundo do trabalho e as relações entre o homem e o trabalho, que não são muito caras dentro da psicologia social, né? Também gostaria de dizer do meu prazer, né, do meu contentamento de conhecer o professor Ariovaldo. Tivemos a oportunidade de sermos colegas na UEL, mas não chegamos a nos conhecer pessoalmente no tempo que eu trabalhei lá como professor substituto. Fomos colegas de instituição, mas infelizmente, devido à velocidade dos tempos modernos, né, não tivemos a oportunidade de nos conhecer. Talvez ele até nem estivesse no Brasil nessa época, como ele chegou a comentar. Bom, vou tentar ser tão sucinto e fazer uma análise tão boa e tão profícua quanto a do professor Ariovaldo, né? Obviamente vou fracassar, né? Não vou chegar a conseguir aí falar de forma tão precisa assim, espero não me alongar, sou um pouco prolixo, e conseguir chegar numa análise aí pertinente de toda essa situação. O filme é um filme maravilhoso, né? Que, como o Giovanni já colocou muito bem lá no começo, traz a cena da década de 40 na Itália, no pós-guerra, uma situação de extremo desemprego, né? E é um filme neorrealista. Então, isso, de alguma forma, faz com que esse filme traga no seu bojo a tentativa de construir uma crítica social, né? De questionar aí o tradicional, de questionar o status quo, né? De pontuar algumas coisas importantes e tentar produzir uma reflexão, né? Então, é próprio desse cinema, desse tipo de cinema, né? Dessa época, desse tempo, né? Dessa forma de fazer cinema, de construir uma crítica, né? Uma crítica que pretenda cutucar as pessoas, não é? Motivá-las, provocá-las, provocar o espectador a construir uma reflexão. Então, acho extremamente pertinente a discussão desse filme, e ele traz para a gente, né, ele faz essa provocação de diversas formas, não só pelo roteiro, pelo assunto que ele traz, pela reflexão que ele coloca, mas também pela própria forma de fazer o filme, né? Ele põe ali atores que são pessoas comuns, né? Que não são atores profissionais na realidade, e busca com isso uma maior credibilidade, né? Uma maior veracidade na construção do filme, né? E da sua mensagem. Bom, e eu acho que um ponto fundamental, né, dessa exposição do cinema neorrealista é a dimensão cotidiana da existência, né? Como eles trazem o cotidiano de cena, né? Como é possível que esse enredo trazido pelo filme, não é? Ele seja reconhecido como parte da nossa vida, né? Muitos de nós possivelmente tenham vivido uma situação como essa, de estar passando por um momento difícil e depois conseguir encontrar uma solução para esse momento, uma solução que traga muita felicidade, e logo em seguida, ou em momentos depois, tudo vira bancarrota de novo, e temos que nos levantar de novo, enfrentar as situações de novo, passarmos por grandes desesperos. Então, dentro desse enredo, né, que eu acho extremamente que mostra esse cotidiano, um enredo comum, mas um enredo muito poderoso para reflexão, né? E que vai
trazer algo que eu considero extremamente importante, que eu tenho encontrado em várias discussões, principalmente que o Giovanni tem feito nas lives. A gente tem visto, observado as pessoas que o Giovanni tem trazido em outras lives também, discutindo um pouco sobre a questão dessa crise da pandemia, não é, que nós estamos vivendo hoje, como algo que tem apontado a necessidade de repensarmos o nosso processo civilizatório. E eu acho que esse filme também, de uma forma ou de outra, ele nos coloca essa crítica, né? Ele nos leva a pensar sobre isso. Né? Ele também explicita um pouco essa questão, né? da nossa necessidade de repensarmos o nosso processo civilizatório. Bem, então, para iniciar a entrar mesmo numa análise do filme, eu acho que eu gostaria de partir da sarjeta, né? Da cena inicial do filme, e desse elemento que a gente tem na nossa cultura, não é? Que a gente tem o costume de dizer, não é? Essa expressão, o sujeito está na sarjeta, né? Para dizer que ele está por baixo, dizer que ele está numa situação ruim, né? E no começo do filme, o Antônio, ele está sentado na sarjeta quando é anunciado que ele iria ser empregado, né? Naquela cena do começo, onde os trabalhadores se reúnem para escutar ali a chamada, né, por uma vaga de emprego. Ele está sentado na sarjeta. E um amigo vai chamá-lo e diz: olha, Antônio, venha porque você vai ter um emprego. E ele parece nem acreditar. Ele vai atrás, né, ele escuta o amigo, obviamente. Ele queria muito aquilo, mas ele fica tão surpreso, né, que há uma certa incredulidade naquele momento, né? Ele fica estupefato com aquela possibilidade, né? Então, ali a gente nem sabe o que está passando na cabeça dele, porque ele está bem, ele está divagando ali sentado, pensando, né, distraído, né? E talvez até pensando em uma atitude controversa, como a que ele teve no final do filme, né? Mas ele está ali perdido, divagando na sarjeta, né? Nessa posição mesmo de alguém que está por baixo, né? E que é tirado daquele local por aquela vaga de trabalho, por aquela possibilidade. Então, nesse primeiro momento, a sarjeta, ela aparece, né, num processo ali de tirar, de sair, né? O sujeito que está na sarjeta, mas que sai dela, né? Que sai dessa sarjeta para acessar o trabalho. E é interessante porque essa cena destaca bem a centralidade do trabalho na nossa vida, a importância. Quer dizer, ele está por baixo porque ele está sem emprego e naquele momento ele alcança algo extremamente importante, né, que é o trabalho, todo o valor que o trabalho tem para nós, né, dentro da nossa sociedade, né? E os preceitos morais que estão por trás disso, né? Ser um trabalhador, ser uma pessoa que trabalha, né? Tudo que compõe você como um sócio, né? Um sócio da sociedade, né? Algo até engraçado de dizer, de pensar, mas extremamente importante, né? Ele sai dessa situação naquele momento para encontrar esse lugar. Não sem um percalço, como disse bem o professor Ariovaldo já, resgatando, ele tem que vender os seus lençóis, né, uma ajuda da sua mulher, que pensou, porque ele ficou desesperado, ao mesmo tempo que ele ficou super feliz, ele ficou triste logo em seguida, porque ele não tinha mais a bicicleta, e ele ia precisar do seu instrumento de trabalho, né, ele ia precisar ter uma bicicleta para trabalhar, e ele não tem, né? E ali quem o ajuda é a esposa. Ele fica desesperado, ele aceita a vaga, mas ele precisa dar um jeito e ela o ajuda. E, bom, e aí, logo em seguida, quando eles resolvem o problema, tem todas as cenas já comentadas pelo professor Ariovaldo, da venda do lençol, ele resgata a bicicleta, e tem uma cena muito curiosa, onde ele entra, né, para receber as ordens do novo emprego, as ordenações, as missões, né, e ele entra com a bicicleta no ombro, extremamente orgulhoso, né, que vai receber ali as suas primeiras ordenações para poder trabalhar no outro dia, e o cara manda ele deixar a bicicleta de lado, como se fosse algo que não devia estar ali, né. É até estranho para ele, mas ele vai, pega as ordens, vai embora. Depois tem a cena da vidente, e no outro dia ele acorda cedo e vai para o trabalho. Eu acho que ali o Vittorio Sica é muito feliz na construção das cenas, né, das pessoas indo trabalhar, a própria música,
o filho, né, que é uma figura central no filme, né, a gente podia pegar toda uma análise psicológica em cima dessa relação com o filho, né, e da relação até do trabalho, né, da importância do trabalho para as crianças, já como o pai vai apresentando essa questão do trabalho para as crianças, é extremamente importante, né? Mas não vamos entrar por aí. Na realidade, me interessa dessa cena com o filho ali, né, eles acordando cedo, todos felizes, satisfeitos, muito contentes que vão trabalhar, né? E depois a rua, as pessoas indo trabalhar, o horário do trabalho, as pessoas saindo contentes para o trabalho e tal. Então, mostrando claramente que ter arrumado um emprego trazia para aquela pessoa, para aquele sujeito, né, algo fundamental para a existência dele, trouxe de volta a luz nos olhos dele, né, o prazer de estar vivo, de estar com seu filho, né, de estar com a sua esposa, né, tem cenas dele abraçando a esposa, né, cenas de intimidade ali, onde ele abraça e ela fica toda feliz, ele também, né, cenas da banalidade, da vida comum, né, mostrando a felicidade, né, que essa possibilidade do trabalho, né, de estar empregado, né, de se sentir parte de novo, né, que é um modelo social que nos leva a isso, né, a queremos trabalhar, né, não existe ninguém, é muito complicado você achar alguém, né, feliz com a sensação com a situação de desemprego, né, alguém dando um churrasco porque perdeu o emprego, né, felicidade são coisas comuns que a gente pode falar aqui para exemplificar que estar empregado é algo extremamente importante, né, para a subjetividade, para a saúde mental, para a questão social, para os laços sociais, né, tudo que a gente puder, muitas coisas que a gente possa imaginar. É óbvio, aí depois vem as contradições do trabalho, né, como ele vai afetar a vida desse sujeito e tudo mais, a gente também pode entrar por essa discussão e entra, né, nas psicopatologias do trabalho e assim por diante. Mas do ponto de vista social é extremamente importante, né, e subjetivo ali, o Vittorio de Sica mostra com clareza essa importância do trabalho para o sujeito, né, e modificando as relações cotidianas dele, né, e o próprio humor dele ali, né. E um segundo momento, a sarjeta aparece no ápice, né, no momento crítico ali do desfecho do filme, né, onde o sujeito, de novo, está sentado na sarjeta, né, o Antônio, o nosso protagonista, e nesse momento, né, que ele está sentado na sarjeta, ele está vivendo, já é parte do desfecho do filme, né, é justamente essa cena, obrigado, Giovanni, que é uma cena até que repetida em outros filmes, né, se eu não me engano, Chaplin tem uma cena também parecida, eu não me lembro exatamente o filme, se é a Luz da Ribalta, eu não me lembro qual é o filme que ele se senta com uma criança, assim, eu não me lembro o filme, não vou dizer para não errar, mas tem uma cena do Chaplin sentado aí, uma criança, assim, também, se eu não me engano, e, né, com o personagem dele, e nesse momento do desfecho, né, o sujeito sai dali justamente para o contrário, né, porque é o momento onde ele está completamente desesperado, como já bem colocou Ariovaldo, né, completamente abandonado, se sentindo sem nenhum amparo, né, ele tentou de toda a sorte conseguir a sua bicicleta de volta, ele procurou a polícia, ele procurou seus amigos, ele procurou ele mesmo, né, buscar, encontrar uma saída, teve o apoio do seu filho, né, o seu filho esteve ao seu lado o tempo todo, né, e até tem as cenas da briga que ele teve com o filho, e depois como ele reencontra esse filho no momento bem narrado pelo professor Ariovaldo, que eles vão a um restaurante, né, no momento logo após a briga, e essa cena da sarjeta, esse segundo momento, né, onde esse trabalhador ele é apresentado por baixo, de novo, né, onde ele está num momento difícil, né, ele não sai dali por uma coisa boa, né, ele não sai dali por trabalho, nesse momento, ele sai dali justamente virando uma chave. Né? Se até esse momento ele lutou durante o filme todo, buscou o apoio institucional, né, da polícia para chegar ali, para ter um apoio para encontrar essa bicicleta várias vezes, né? Não só quando ele vai à delegacia, mas depois quando ele encontra o bandido, e o bandido faz todo um vexame no meio da rua, no seu bairro, e diz que está passando mal, e as pessoas cercam o Antônio, né? O filho chama um policial, o menino chama um policial, e o policial também não consegue fazer nada, porque eles não acham a bicicleta,
E então, naquele momento, a sarjeta, no momento do grande abandono, né, do desfecho, ele sai dali, né, no momento do desespero, para roubar uma bicicleta, né? Ele se transforma, do ponto de vista do personagem, né, da dinâmica do personagem, né, ele se transforma num ladrão de bicicleta, né? Então, acho que tem duas coisas que esse filme traz para a gente, né? Duas formas, duas evidências, dois pontos fundamentais nesse desfecho, né? Que é essa parte da dinâmica pelo protagonista, né? Que ao longo do filme, de trabalhador, de alguém que busca estar como sócio da sociedade, pelo valor que o trabalho tem, né? Se mantendo como trabalhador, mesmo com o desemprego, com as dificuldades, mesmo desamparado pelas instituições, ele busca, né, incessantemente, né, ao longo do filme, e no final ele vira a chave, né, e desiste dessa parceria, dessa sociedade, né, desiste da sua relação social, do seu vínculo, do seu laço, né, manda o filho embora de ônibus e vai assaltar e roubar uma bicicleta. Mas, na realidade, o que o Vitório de Sica está trazendo para a gente com esse filme é que somos todos ladrões de bicicleta, né? Eu acho que o grande desfecho é esse. E para chegar nisso, para entender isso, é preciso que a gente entenda que esse trabalho do cineasta, né, ele vai em dois sentidos, né? Ele vai no sentido da dinâmica do personagem, né, que a gente até consegue entender, se colocar no lugar dele, né, nesse desamparo, desse sentimento de desespero, e compreender por que ele assaltou. Até o próprio dono da bicicleta que ele rouba percebe que ele está numa situação desesperadora e nem dá queixa, né? Fala, não quero problema, deixa assim e tal. E quem estava em volta fala, se fosse comigo, você teve sorte, porque se fosse comigo, você ia ver o que ia acontecer com você, né? E o cara ali percebeu, deixou quieto, né? Não levou adiante aquilo, né? Mas a gente consegue entender, a gente consegue se colocar a partir dessa dinâmica do personagem, desse indivíduo, né? A gente consegue se colocar nesse lugar e entender que a gente também poderia ter se transformado num ladrão de bicicleta, né? Que a gente também poderia ter rompido com esse pacto social do trabalho, né? E desprezado essa centralidade, né? A importância de tudo isso na nossa vida, essa ética protestante de um trabalho, da importância de entregar-se ao trabalho, estar próximo a Deus, né? Todos os ditos populares que nós temos, de que Deus ajuda quem cedo madruga, o trabalho enobrece o homem, etc. Então, coisas que, para a cultura popular, são extremamente poderosas, né? E que fazem, e que argumentam, e que dão autoridade ao trabalho como um elo fundamental da nossa sociedade, né? Ele rompe nesse momento, né? E, obviamente, quando é pego, passa pelo maior vexame, talvez, da sua vida, está lá com seu filho, não consegue mal olhar para o seu filho na hora de ir embora, apesar do menino lhe dar a mão, como um gesto de extremo carinho, né? De parceria mesmo, né? De estar ali com ele, foi o único que não abandonou, pelo menos o que a cena mostra, a gente não sabe depois, né? O desfecho com a esposa, com os amigos, etc. Mas o segundo ponto, né, que eu acho que é a segunda dinâmica que esse filme trabalha, que é algo extremamente importante e extremamente complicado da gente pensar, porque a gente tem uma certa dificuldade de entender isso, né? Eu acho que é difícil para a gente compreender que nós não somos um sujeito individual, que nós somos um sujeito coletivo. Então, essa segunda dinâmica, que para mim é a dinâmica do pensamento e da reflexão, né, que o espectador pode fazer diante do filme, né, que nos leva a tentar pensar e refletir sobre tudo isso, né, até para transformar as nossas ações, como bem pretende o neorrealismo, né, o cinema neorrealista, né, de provocar a crítica, de provocar as mudanças, né, do que é tradicional, do status quo, né, chegar a esse pensamento e compreender que o nosso modo de vida, né, e o valor que nós atribuímos às coisas, né, a aceitação que nós temos desse estilo de vida
que nos compromete, que compromete ao mundo, né? Que tem se mostrado um estilo de vida fracassado para a nossa civilização, né? Isso é extremamente difícil da gente compreender. Porque a gente entender que nós somos responsáveis por tudo isso. É a autoimplicação, né? É a compreensão de que nós precisamos mudar muitas coisas. E isso é extremamente difícil. Nós vemos vários autores falando disso há muitos e muitos anos, né? Esses dias eu estava lendo um texto do Milton Santos, da década de 80, final da década de 80, um livro, Território e Sociedade, uma entrevista, né, com 3 intelectuais que entrevistam Milton Santos, e ele falando dessa questão, né, do fracasso do território, né, como mediador, né, dessa relação entre a globalidade e a localidade, e esse território discutindo políticas públicas, segurança pública, mas sem discutir efetivamente o modelo civilizatório, né, sem discutir efetivamente uma política, a qualidade da política, e não mais políticas públicas, mas a qualidade, né, o que isso reflete no nosso modelo de vida, no nosso estilo de vida. E essa eu acho a dinâmica extremamente importante, né, e subjacente, que está um pouco atrás, né, nesse processo do filme, que a gente precisa estar muito atento para perceber, né? E é extremamente interessante, eu acho que é algo que aparece para a gente que trabalha dentro da área da psicologia social, que vamos a campo, que estamos junto com os trabalhadores, isso fica muito claro, né? Há vários exemplos no meu trabalho de pesquisa em campo, a gente encontra essa situação, quando a gente está conversando com os trabalhadores, quando a gente está tentando compreender um pouco a relação desse sujeito com o seu trabalho, né, pela questão da saúde mental, pela questão, por inúmeras questões que atravessam essa relação, né, para conseguir pensar e contribuir com esses trabalhadores de alguma forma. O que a gente observa quando a gente está olhando para esses trabalhos, refletindo sobre eles, tentando fazer uma análise mais ampliada, é que muitas vezes a solução para o problema daquele trabalho não está dada única e exclusivamente a resolver por aquele grupo de trabalhadores, mas teria que ser uma solução pensada por toda a sociedade. Uma reestruturação no modo de vida. Eu vou dar o exemplo dos motoboys, né? Na época que eu estudei os motoboys mais a fundo, agora voltei a estudar, né? Mas há 10 anos atrás, quando eu fiz a minha tese de doutorado, os motoboys eram... eles morriam, no mínimo, pelos dados oficiais, registravam morte de 1 por dia. E isso era o número de motoboys que morria no asfalto, né? Que morriam ali na rua. Não havia dados sobre os motoboys que morriam no caminho para o hospital, nem no próprio hospital. Então, a subnotificação, né, que a gente está vendo hoje aí com a pandemia, ela não é uma exclusividade da pandemia, nem do Brasil, na realidade, né? Mas a subnotificação em casos de saúde é um problema crônico dos nossos centros de referência, né? E os motoboys que morriam a esse número, né, elevado, também se acidentavam, e não só a óbito, mas amputações, paraplegias, tetraplegias, né, inúmeros problemas. E, diante disso, uma sociedade que usava o seu serviço, mas que era extremamente agressiva com eles, né? Porque no trânsito, enquanto as pessoas estavam dirigindo, elas queriam que os motoboys fossem rápidos, ágeis, entregassem as coisas de maneira extremamente veloz. Quando elas estavam no trânsito dirigindo, elas queriam que eles andassem devagar, é ao contrário, né? Elas queriam que eles andassem devagar, que eles não cortassem, não passassem pelo corredor, né? Não botassem a sua direção em risco, porque as pessoas, às vezes, vão trocar de faixa, acabavam atropelando, isso gerava uma série de problemas. Então, os motoristas, no trânsito, odiavam os motoboys, né? Tinham sérias queixas, não só os motoristas, como eu, né, não profissionais, mas os profissionais também, os taxistas, motoristas de ônibus, né, os outros condutores profissionais. Mas as próprias pessoas que utilizavam o serviço de motoboys quando estavam em casa, quando estavam na rua, queriam que ele andasse devagar. Mas quando estavam em casa, pelo contrário, queriam que ele chegasse rápido com a encomenda, queriam que eles fossem breves.
só para dar o exemplo, existia uma rede de comida, né, que o motoboy ele tinha que entregar comida em até 18 minutos. E se ele não entregasse, a pessoa não precisava pagar a conta. Essa era a propaganda. E as pessoas ligavam no horário do rush, justamente para o motoboy não conseguir entregar, né? Então, isso mostrava bem para as pessoas, né? Mostrava bem para a gente, ele deixava bem claro, né, que as pessoas estavam interessadas em ter vantagens em cima desse trabalho tão arriscado. Queriam que esse motoboy corresse e chegasse com a sua encomenda prontamente, né? Mas não pensavam o risco que essa pessoa estava correndo, porque ele não estava no trânsito. E quando ele estava no trânsito, ele pensava. Então, uma relação extremamente perversa que as pessoas têm, né, com as outras. Então, não é só no mundo do trabalho, e não é só para o mundo do trabalho, ou do chefe para o seu subordinado, né, mas diz muito do nosso laço social. Isso nós estamos vendo na pandemia, né? As pessoas que não usam máscara, têm dificuldade de usar máscara, de fazer isolamento, né? Porque não pensam no outro, pensam em si. Olha, eu não vou me contaminar, olha, eu sou jovem, eu não sou grupo de risco, né? Então, que se dane. Que se dane o outro, eu estou bem, eu vou ficar bem, né? Então, eu acho que esse filme, ele é extremamente atual, né? Ele traz elementos extremamente importantes para pensarmos muitas das coisas que nós vivemos agora, né? Pensar essa própria discussão da bicicleta, da posse do instrumento de trabalho. Hoje a gente poderia pensar aí os entregadores de bicicleta, né? Que trabalham para vários aplicativos, e hoje nem é mais necessário, em algumas cidades, ter a bicicleta, porque você pode alugar, existem empresas que alugam bicicleta para os trabalhadores fazerem isso, né? Existe toda uma malha organizada para que as pessoas possam ser exploradas, né, nesse novo sistema de exploração pelos aplicativos, né, que aumenta enormemente a precariedade, uma precariedade que já existia, que já vinha piorando ao longo das décadas todas, né, mas que está encontrando agora manifestações assim extremamente de grande contundência. Então, eu acho que a minha fala é nesse sentido, né, é uma fala provocativa mesmo, né, para que a gente possa pensar que todos, né, como acho que eu consigo entender, né, obviamente talvez não tenha sido a intenção do Vitório de Sica, mas o que fica para mim desse filme, como o Giovanni falou, não é, são análises que a gente constrói, são olhares, né, e pelo olhar que eu consigo fazer ao filme, né, pensando inclusive até no momento onde ele foi construído, por quem ele foi construído, em que momento do cinema, é de que há uma provocação, né, de que somos todos ladrões de bicicleta, né, somos todos nós, e nós precisamos olhar para isso, e eu acho que essa pandemia é um momento ideal, né, e aí a atualidade do filme, ela se dá por N vetores, né. Era isso, Giovanni, muito obrigado. Muito obrigado, Matheus, pela brilhante exposição. Você colocou elementos, eu diria, isso que você falou no final, a questão da indiferença, né? Isso é um dos atributos existenciais da proletariedade, né? As individualidades de classe, as individualidades pessoais de classe, elas convivem no mundo da indiferença, que é o mundo onde o Antônio Hitt ele transitava, né? As pessoas não tinham solidariedade, não se preocupavam com a tragédia de Antônio Hitt, né? Aquele era um indivíduo que estava, vamos dizer, nesse mundo do capital, na sua forma mais plena. Agora, é claro que teve, se nós formos verificar, tem um personagem lá que o ajuda a procurar a bicicleta, tal, né? Mas é uma exceção, principalmente daquela sociedade que o cerca, das instituições. Nós vamos agora para a segunda fase da nossa dinâmica, né? Tem duas cenas que nós vamos comentar. A primeira cena foi escolhida pelo professor Ariovaldo. O professor Ariovaldo Santos, ele escolheu uma cena, vamos ver essa cena, o Ari pode estar comentando, depois nós, Matheus,
podemos também comentar, certo? É uma cena, eu diria, é uma cena muito interessante, é a cena da abertura. Vamos ver aqui a cena da abertura. Só um momento, eu vou estar colocando a cena da abertura, mas tentar dar som. Novamente um probleminha técnico aqui, mas se resolve. Essa cena da abertura tem uns letreiros, mas nós vamos também estar vendo a cena inicial. Se nós formos verificar, tem um ônibus se aproximando de um local onde deve funcionar um departamento do governo onde os desempregados se dirigem para saber se tem alguma oferta de emprego, né? É num bairro da periferia de Roma, e todas essas pessoas são desempregados, estão em busca de um emprego. Essa música é muito interessante, é uma música recorrente, é uma música que marca, né? Quem assiste muito esse filme, isso fica na cabeça. E, por sorte, só para vocês verificarem que Antônio Ritt não é só azarado, ele teve sorte. Ele é escolhido, né? O chamam para ter uma oferta de emprego para ele. Andiamo de mondo, ma che stai giocando? E um amigo foi chamá-lo, né? Aí você tem uns pequenos atos de amizade. Un po' di pazienza, vedremo che chiamato tutti quanti. Io sto qua per questo. Vedremo un po' quello che si può fare. Arriva, e poi attacchino. Per rappresentare al centro affezione. E dai, sta carta si porta l'impresa. C'è niente per noi. A me c'è la miseria. E qua, per noi, se sono posti per tornitori, ma qui sono tornitori non ce ne sta. E se non sono tornitori devo seguire a stare a la muffa. Oh, e che poi sfoga con me. Arriva, ricordate di portare la bicicletta. E se vuoi la bicicletta, c'è stato per il libro. E a bicicleta é a condição da empregabilidade, né? Subito no. La posso dire fra un po' di giorni? No, ce l'ho subito, se no non ti vedo. E non è uguale. Questi primi giorni faccio il servizio a piedi. Parliamoci chiaro, ce l'hai o non ce l'hai sta bicicletta? Se non ce l'hai bisogna che porta un altro. Ma noi ho una bicicletta. E che ce l'ha solo tu la bicicletta? Ce l'ho pure io. Ma tu sei muratore, sei di un'altra categoria. E cambia la categoria. Ma non so. Allora Ricci, sta bicicletta c'è sta o non c'è sta? C'è sta. Stamattina mi presento. Oh, non fa ma coglionasse, se non ti presenti con la bicicletta non c'è niente da fare. E che sto aspettando altri 2 anni? Mi presento con la bicicletta, non c'è da fare. Mi presento. C'è Cataldi? Eccomi! Ma lavora per 2 giornate al cantiere del tufello, ci ti va? No, capo non va, ciao tutto. Ma che ve li posso fabbricare io i posti? Professor Ari, por que escolheste essa cena de abertura? Vamos lá, tem quantos minutos? Não, aí a gente vai trabalhar 5 minutos aí para tentar analisar a cena. Tá. Se ficar escuro aí é porque a energia elétrica acabou de novo. Eu falei, está chovendo muito aqui. Tá. Bom, esta cena é importante, no meu entender,
porque ela mostra a situação de desemprego como um fenômeno coletivo, e não é individual. Embora o personagem central, toda a história gire praticamente em torno de Antônio, Antônio é apenas um daqueles que está dentro de um universo mais amplo, que é o do desemprego. Agora, revendo a cena agora, eu volto à ideia de que muitos traços que são apresentados no filme são traços extremamente contemporâneos. Porque se compararmos, por exemplo, a necessidade do Antônio ter uma bicicleta para trabalhar, portanto, ter o seu próprio instrumento de trabalho, sem o qual não ganha um determinado quanto monetário, se compararmos, por exemplo, com a existência do Uber hoje, nós não temos muita distância de situação. Tem em relação ao instrumento de trabalho. Lá era a bicicleta, hoje é o carro. Mas, de qualquer maneira, nós temos uma situação que se repete, ou seja, se o trabalhador quiser sobreviver, ele precisa ter um instrumento de locomoção para poder realizar a atividade. Então, revendo a cena, me veio um pouco esta ideia também, desta uberização que se fala hoje, que existe na sociedade, né? Você ganha, mas você ganha desgastando o seu próprio instrumento de trabalho e assumindo todas as responsabilidades pelo seu instrumento de trabalho. No entanto, quando eu separei a cena, foi mais para estabelecer esse contraponto entre a situação individual e a situação coletiva. O desemprego, ele não é algo que atinge apenas o ser em si, ele atinge o conjunto da classe. Agora, é importante observar na cena também que existem dois momentos bastante distintos. O primeiro é o da solidariedade entre os trabalhadores. Ainda não é uma solidariedade de classe, mas é uma solidariedade entre aquele que está desempregado com o outro desempregado. Tanto é que Antônio está distante da escada onde estão sendo chamados aqueles que têm um posto de trabalho temporário, mas, como ele não está presente, vão chamá-lo. Esta é uma situação de solidariedade no mundo do trabalho, que é possível de se estabelecer. Mas, ao mesmo tempo, a cena mostra que existe uma concorrência no interior do mundo do trabalho. Porque, a partir do momento em que o Antônio diz que não tem a bicicleta, comparecem vários outros indivíduos que, mesmo não tendo aquela atividade, ou não podendo realizar aquela atividade, se comprometem a fazê-la, independente de deixarem ou não o Antônio na berlinda, tá certo? Porque querem o emprego. Então, isso mostra a complexidade, mostra também a complexidade que é pensar a classe trabalhadora. Há muito aquela formulação idílica de que os trabalhadores são solidários entre si. Essa é uma possibilidade, mas também é um fato que existe muita concorrência entre os trabalhadores no interior do mundo do trabalho. E, por fim, fechando aqui, né, revendo a cena, é possível também perceber que o filme ele trabalha no momento em que temos um embrião de estado de bem-estar social. Esse estado ele não está colocado, tá certo? Ele está se estruturando, que é bem diferente do que vai ser um pouco a realidade lá nos anos 50, 60, quando essa estruturação já estava dada. Tá certo? De qualquer maneira, você tem ali a tentativa de você construir um atendimento social através do Estado, o que é um processo totalmente inverso hoje, quando se tenta romper toda e qualquer presença do Estado para tentar resolver problemas do mundo do trabalho. Se veja, por exemplo, né, o Paulo Guedes e o escorpião que ele tem no bolso, que dificulta cada vez mais a liberação de R$600, porque se ele não liberar de R$600, vai sobrar o dinheiro para o próprio capital utilizar. Então, a gente percebe como que são dois momentos distintos da relação do Estado com a classe trabalhadora. Num onde se estrutura a ideia de certa preocupação social, e no outro, que é o contemporâneo, onde a preocupação com a condição do proletário ou do trabalhador está totalmente ausente. Sobretudo porque, eu acho que fechando mesmo agora, né, nós temos um excedente de força de trabalho, um exército industrial de reserva hoje muito maior do que era aquele pós-guerra, e quanto mais você deixar indivíduos morrendo por causa da gripinha, a chamada gripinha do Bolsonaro, né, que já matou 20 mil pessoas e matou
milhares e milhares no mundo, quanto mais você deixar essas pessoas morrerem, mais você diminui também a pressão de um mercado de trabalho que oferece cada vez menos postos de trabalho em razão das novas tecnologias, que é um dado que não está posto ainda ali naquele filme, que é a presença das novas tecnologias no espaço do trabalho. O trabalho ainda é essencialmente artesanal, vamos dizer assim, entre mil aspas. Né? Colar cartaz é um trabalho extremamente manual, artesanal. Certo? Eu fecharia por aí minhas considerações do porquê eu selecionei esta cena e acabei acrescentando agora outros elementos revendo a mesma cena. Muito bem, Ari. Você colocou umas questões interessantes, até para pensarmos, por exemplo, a questão da uberização do trabalho. Né? Agora, é interessante que o Antônio Ritt, pelo fato de conseguir uma bicicleta, ele não se considerou um autoempreendedor. A bicicleta era apenas o bilhete para ele entrar numa relação de emprego, onde, evidentemente, você poderia ter a possibilidade de uma consciência de classe. Mas isso era uma outra época, né? Só para nós vermos como hoje o poder da ideologia é algo terrível na classe trabalhadora, né? Onde, inclusive, esse filme poderia alguém escrever um roteiro, né? Não ladrões de bicicleta, mas ladrões de Uber. De Uber. Matheus, você teria alguma coisa para comentar? Tenho sim, Giovanni. Eu acho que o professor Ari, mais uma vez, foi brilhante aí nas suas explanações e gostaria de comentar duas coisas, dois pontos que ele traz, né, dessa cena. O primeiro que ele trouxe sobre a questão da atualidade, e aí eu vejo a importância do Milton Santos aí, não é, para análise dessas duas conjunturas espaciais em tempos tão diferentes, né? O Milton Santos que pretendia construir uma geografia do presente, né? E que pensasse a totalização do espaço. É muito interessante como o Milton Santos entende o espaço como como um conjunto de sistemas de objetos e sistemas de ações, né? E aí a gente pode observar que esses sistemas de objetos e sistemas de ações, eles não se eliminam com o tempo, eles se sobrepõem e vão se metamorfoseando, né? Eles vão se reconfigurando, porque você não substitui de uma hora para outra um sistema de objetos, né? Isso tem um preço, isso tem uma estrutura física, isso é uma infraestrutura do espaço, do território, né? Que é extremamente importante e que foi caro construir, que demandou tempo, que demandou recursos humanos e inúmeras coisas. Então, a gente vê que, por exemplo, o trabalho com a bicicleta, ou a bicicleta como instrumento de trabalho, ela é usada há muito tempo, né? E ela continua sendo usada. Quer dizer, esse trabalhador que pedala, né, e é a própria força motriz do seu trabalho para se locomover, né, se desgasta ali, isso há quanto tempo, né, a gente observa isso, e isso é possível observar até hoje, né? O Uber, hoje, ele tem que ter o carro para trabalhar, mas se ele não tiver também, ele pode alugar, porque você tem uma série de concessionárias aí de aluguel de carro, né, que alugam carro para o Uber trabalhar, e esse lugar do Uber que aluga o carro é um lugar extremamente complicado, né, porque não é fácil, né? Então, os sistemas de informação que Milton Santos fala, meio técnico, científico, informacional, e a importância que a informação foi assumindo no espaço, junto com a técnica, junto com a ciência, né, é algo que transformou o mundo do trabalho, e é um elemento fundamental para a análise disso hoje, né? Então, essa transformação do espaço, né, como um elemento fundamental para a compreensão do tempo e também de todas as questões sociais, né, inclusive do próprio homem, porque o homem e o espaço, para o Milton Santos, não tem diferença, estão imbricados, né, nesse processo de situação. Então, é um elemento de análise extremamente importante e mostra a atualidade do filme, né, que eu gostaria de comentar. E outro ponto, o segundo ponto, só para finalizar rapidinho, a questão da solidariedade, né? A gente sempre fala da competitividade entre os trabalhadores, não é? Existem vários autores que destacam isso, né, que esse novo sistema produtivo, ele coloca as pessoas sempre em extrema competição, e a gente pode observar isso sim, mas a gente observa também que há uma solidariedade. Me lembro de um estudo que eu fiz junto aos mototaxistas, quando eles estavam sendo regularizados no município de Assis, isso no comecinho dos anos 2000, havia uma lei que regularizava a categoria e limitava o número a 175 mototaxistas em Assis, num universo de 600 a 700 mototaxistas que nós tínhamos ali, naquele momento.
Então, para se regularizar, eles tinham que colocar a placa vermelha, eles tinham que pintar o tanque de laranja, eles tinham que comprar um colete laranja, fazer seguro da moto, pintar o capacete, pagar todas as multas que haviam na moto, ou seja, um dinheiro que quase nenhum deles tinha, né? Então, muitos tentaram, conseguiram, juntaram, pegaram dinheiro com parentes e tal, e se regularizaram. E outros não. Só que aí, o que aconteceu, né? Você chegava na agência, tinha um monte de gente ali, e tinha 10 pessoas e 3 motos, né? Aí você perguntava, mas cadê as outras motos? Não, só nós 3 trabalhamos aqui. Mas aí tocava o telefone, pedia uma moto, o cara saía. Por que ele saía? Porque a moto dele estava na esquina do outro lado, né? E aquela agência, os colegas, eles acreditavam que aquele sujeito que trabalhava com ele, que eles conheciam a história de vida, que eles conheciam que aquele sujeito tinha um filho com dificuldades, né, que precisava de um tratamento especial. Então, assim, por mais que eles tenham aderido à lei, tenham dado alguma autoridade àquela lei e deixado que ela organizasse a vida de trabalho deles, não havia autoridade maior do que ser companheiro, do que não ser X9, né, do que não entregar o companheiro de trabalho para fiscalização. E aí a fiscalização tomou um baile, porque ela parava os mototaxistas e falava assim, você é mototáxi, você está irregular, porque você está sem capacete, você está sem placa, sem... O cara falou, mas eu não sou mototáxi, esse cara que está aqui atrás é meu amigo. E aí o cara, você não é meu amigo? O cara falava, sou amigo dele. E como é que o policial ia prender? Como é que o policial ia fiscalizar? Então a fiscalização recaiu somente sobre os que se regularizaram. E os coitados do que se regularizaram pagaram 2 anos de seguro obrigatório para ele, passageiro. A empresa de seguros fechou as portas e levou o dinheiro de todo mundo embora. Nunca pagou ninguém. Né? Então, assim, e os trabalhadores não se delataram, porque quem fez a lei achava que os trabalhadores se delatariam, porque eles teriam um custo grande para se manter como profissionais, e eles iriam fazer o cálculo que o capital faz, né? Eu delato os meus colegas, retiro a minha competição, né? E eu sozinho, nós 175, no universo de 600, vamos ter muito mais lucro, então vai compensar pagar. Só que os caras não fizeram isso. Eles eram companheiros de luta, eles sabiam das dificuldades que os outros estavam passando, e para a fiscalização eles não entregavam, de forma nenhuma. Né? Isso não quer dizer que não haja certa competitividade, isso não quer dizer que não haja uma ideologia aí que jogue o trabalhador um contra o outro, né? Vários esquemas de captura de subjetividade que levem o sujeito a fazer esse tipo de mal, às vezes sem perceber, né? Às vezes sem perceber, mas às vezes pela própria banalização da injustiça social. Né? O Deju tem um livro que vai falar sobre a posição do gerente, que oprime as pessoas, os companheiros de trabalho e tal, porque está ali num nível, né, intermediário e sofre uma série de treinamentos e de capturas subjetivas, né, que é a própria corrosão mesmo, é uma erosão desse caráter, né, como vai falar o Sennett, mas é extremamente importante essa reflexão que o professor colocou, porque ela nos dá esperança, né? Assim como a ideia do sujeito coletivo, que nós nos reconhecemos como ladrões de bicicleta, né? E de podermos repensar nosso processo civilizatório, né? De nos entendermos coletivos, que o que fazemos para nós e fazemos nós estamos fazendo para o outro, o que fazemos para o outro estamos fazendo para nós, quer dizer, nós vivemos imbricados, né? Isso é extremamente poderoso, nós não somos uma gota no oceano, nós somos o oceano inteiro, né? E isso nos dá potência, e nós precisamos de potência nesse momento, porque esse isolamento que nós estamos vivendo tem nos potencializado muito. Difícil não ficar deprimido com 1000 mortes por dia. Como não nos deprimirmos com uma situação catastrófica dessa e uma necropolítica que ri de tudo isso, né? Então, eu acho que o que o professor trouxe, ele foi muito feliz, professor Ariovaldo, porque é lembrar que essa solidariedade ela existe, sim, ela existe, né? Apesar da tentativa de destruição, as pessoas apostam nela. E aí eu encerro minha fala, porque já me alonguei demais, mas ela dá para muita discussão isso aí. Mas você colocou uma questão interessante. Seria interessante tentar mapear nesse filme, que é um filme trágico, né? Esses pequenos elementos de solidariedade, de empatia, que é a raiz, inclusive, da esperança, da capacidade, dessa contradição, Matheus, que você colocou, que o Ari colocou, né, que essa cena inicial ela mostra, porque o filme ele tem ali acolá, né, por trás dessa
catástrofe que era a Itália do pós-guerra, você tem elementos, sim, de um instinto de classe que, no interior da qual você tem elementos que precisam ser trabalhados pelo sindicato, pelo partido, dando uma direção política. Mas, mesmo que não tenha essas instâncias, você pode, sim, mapear nesse filme aqueles elementos humanos, né? Isso é que a arte é interessante, porque a arte realista, ela mostra esse complexo que não é um complexo estrutural de uma ideia de uma captura da subjetividade pelo capital. Na verdade, a captura entre aspas, e você tem um complexo de contradições. Agora, vamos ver a última cena, né, a cena escolhida pelo professor Matheus, para nós discutirmos. É uma cena muito interessante, é uma cena mais adiante, certo? Onde ele vai, depois que roubaram a bicicleta do Antônio Ritt, ele vai para a delegacia de polícia. Mandavano per fatti loro, come sono messo a correre. Che c'è? E tu è comizio? Ma ce l'ha capito! No, capite, ma si continua e due padroni al comizio! Padrone, Andy, tocca a noi. Andiamo via, questo. Si può fare qualche cosa. Se hai tempo cercalo te. Ma che mi devo mettere a girare a Roma? E posso girare io che manco la conosco. Ma se hai portato in matricola che ho dato? Capirai, ci vuole una mobile per le biciclette. Ma allora che la faccio a fare sta denuncia? Ho capito. Questa che domani la trovo da qualche bicicletta in mezzo alla via. Siamo una gente che sei in regola. Novità, brigadiere? Non è una bicicletta. Grazie, buongiorno. Allora ne devo arrangiare da me. Va bene così. L'hai fatta la denuncia? Va bene così. Buonasera. Buonasera. E aí, Matheus, como é que você analisaria esta cena? Então, Giovanni, eu acho que essa cena, ela de novo traz a sarjeta para a gente, assim, na cara, não é? Porque é possível ver ali, não é, o total desprezo dessa instituição, o total desprezo do público pelo sujeito, a invisibilidade do trabalhador, muitas vezes, né? O policial, no olhar dele, nos modos dele, na maneira como ele se dirige ao próprio Antônio, ele está totalmente cansado daquilo, ele não tem o menor interesse na história, tudo aquilo é tratado de forma enfadonha pelo policial, né? Ele não tem interesse nenhum. Ali mostra claramente para mim, não é, o abandono desse trabalhador, as suas próprias forças, as suas próprias possibilidades de ação, né? A sua própria intenção e a sua capacidade de se motivar para fazer algo, né? Se ele quiser achar a bicicleta, ele que procure sozinho, porque a polícia não tem tempo para ele, né? Então, ele que se sente tão feliz de ser um trabalhador, né, de participar dessa sociedade, não encontra, né, nessa sociedade, nesse território, um amparo institucional, né, para poder contribuir com aquele sofrimento que ele está passando ali, com aquela situação extremamente complicada, com a vontade que ele tem de poder continuar trabalhando, né, de poder continuar se exercendo a sua função de trabalhador, né, de membro dessa sociedade, etc. E tal. Então, eu acho que é algo extremamente importante e mostra para a gente que, como eu coloquei lá a questão da sarjeta no primeiro momento, né, a rua, que é um espaço público e que deveria ser o local fundamental da nossa existência, né, da nossa coabitação com os outros cidadãos, com as outras pessoas da cidade, né? Você está na rua, muitas vezes, sentado na sarjeta,
como estão muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas em situações complicadas, às vezes até passando mal, é o melhor lugar para você se esconder do outro, né? Porque as pessoas desviam o olhar, as pessoas muitas vezes acham que você vai pedir um dinheiro, alguma coisa, né? E muitas pessoas vão mesmo, estão ali precisando disso, né? Mas há uma invisibilidade dessas pessoas em situações precárias, né? Desses trabalhadores. Existem muitos trabalhos científicos falando disso, inclusive de categorias de trabalhadores inúmeras, né? Quando nós trabalhamos com os catadores, nós pudemos observar isso em algumas situações, varredores de rua, pessoal que trabalha para as terceirizadas na própria universidade, né? Relatam essa questão da invisibilidade por parte de professores, de alunos, né? Então, algo bastante comum na nossa vida, infelizmente, né? E esse sujeito, ele está ali, ele está falando para o policial, mas é como se ele não tivesse. Não fez a menor diferença para o dia daquele policial, não fez a menor diferença para a instituição. Então, acho que quando Milton Santos, lá já na década de 80, coloca que o território, ele precisa se repensar, ele precisa se aparelhar melhor, ele precisa se reconstruir, pensando, né, numa nova civilização, num novo modelo civilizatório, trazer novas possibilidades de coexistência, de sociabilidade para as pessoas, novas leis, né, ou leis melhores, de melhor qualidade, né, ele precisa se aprimorar. Então, a gente vê que é uma discussão muito antiga, e o filme traz isso já da década de 40, né, essa invisibilidade. Então, a atualidade do filme, eu acho que essa cena é fundamental por isso, porque ela ali fica muito claro, é o primeiro abandono que ele tem, né? Porque se no primeiro momento, onde ele não tinha bicicleta, ele precisava dela para trabalhar, a mulher vendeu o lençol, ele mostrou a solidariedade, né, a cumplicidade da companheira dele, né, que foi pronta em resolver o problema dele, né? Mas depois as instituições do território, elas vão abandonando. E o colega, é bem verdade, os colegas vão ajudá-lo a procurá-lo na Praça Portese, se eu não me engano, é o nome da praça, eu não me lembro mais, e os colegas vão, mas chega uma hora que os colegas têm que trabalhar também, têm que ir embora, né, e eles deixam ele sozinho. Então, assim, a gente vê que ele tem um certo amparo dos trabalhadores, das pessoas mais próximas ali do cotidiano, mas as instituições realmente já abandonando, deixando essa pessoa. E em nenhum momento ele procura o lugar de emprego dele, para dizer, olha, roubaram minha bicicleta, vocês não podem me ajudar, me arrumar uma bicicleta enquanto eu trabalhar, até eu comprar outra, até eu ter a possibilidade de achar uma bicicleta. Em nenhum momento ele procura o emprego dele, até porque ele sabia que as pessoas não iam ajudar, né? Muito dificilmente as pessoas iriam ajudar, porque haja vista o número de pessoas que tinham bicicleta e que queriam trabalhar, quer dizer, o contingente de mão de obra de reserva, esperando ali que na primeira cena que o Ariovaldo escolheu, fica muito claro, né? Olha, nós somos solidários, somos isso, mas estamos todos lutando pela nossa sobrevivência. E em um determinado momento, se você não puder, meu amigo, vai me desculpar, mas também aí já sorte minha, né? Azar o seu e eu vou no seu lugar. Então, porque também diz dessa coisa mais primária, né? Do sujeito sobreviver, né? Mas essa questão institucional, ela deveria estar além disso, porque ela não traz essa questão da sobrevivência. Ela traz uma questão da organização do Estado. E aí eu concordo plenamente com o Ariovaldo quando ele fala do escorpião no bolso do Guedes, né? Porque o mundo inteiro, mesmo com políticas neoliberais, né, extrema-direita, as pessoas puseram a mão no bolso. Então, subsidiando, talvez não da forma necessária, ou totalmente necessária, podia ser muito melhor, a gente sabe, mas aqui no Brasil tem sido um exemplo do que não se fazer, né? De como o Estado realmente não tem ajudado, pelo contrário, tem atrapalhado, né, o Brasil nisso tudo. Então, e a vida das pessoas. Eu acho que é isso, acho que essa cena ela mostra mesmo o abandono das instituições, né, e essa questão do território que precisa ser melhor, que a gente precisa repensar quando a gente repensar a nossa civilização. Perfeito, Matheus. Ari, como é que você leria essa cena? Olha, Giovanni, eu leria essa cena à luz de outros filmes, né, que forneceriam um paralelo, eu acho que importante. Eu acho que a primeira coisa que seria legal observar é que a instituição ela está ausente, mas ela está ausente nesta cena de uma perspectiva de classe, tá certo? Porque antecedendo a indiferença em relação à demanda do Antônio, é importante observar que os policiais estão indo para proteger algum político que vai estar em algum comício.
Essa é uma coisa interessante, né? Onde é que está indo todo mundo? Ah, está indo porque vai ter um comício e tal. Então, significa que a instituição existe. Só que a instituição, ela existe, mas não protege a todos igualmente. Então, você pode proteger o político que está fazendo comício, mas você não protege o trabalhador que perdeu seu instrumento de trabalho. Uhum. Né? Então, nisso se revela, mais uma vez, o caráter de classe da instituição. Né? Então, a ausência da instituição é a ausência em relação aos de baixo da sociedade, e não em relação aos de cima. Se pegarmos a nossa situação contemporânea, né, com o Paulo Guedes e o escorpião rei no bolso dele, a gente vê que a instituição ela existe, mas ela existe, tá certo? Para ver como é que os bancos vão repassar o dinheiro, ou como é que você preserva os bancos de não tomarem calote, porque os bancos estão reclamando que o spread é muito baixo no Brasil e tal, e que se dane o trabalhador que precisa pegar os R$600. E se quiser pegar o dinheiro, que fique numa fila se contaminando, e se tudo der certo, o Paulo Guedes vai contar com mais alguns mortos na fila que não vão receber os R$600. Né? Então, há um caráter de classe da instituição nessa cena. Mas é importante observar também, e aí seria por que eu fiz o paralelo com outros filmes, porque é bom lembrar que o Antônio, ele não é o Tom Joad das Vinhas da Ira. O Tom Joad, na medida em que ele vai fazendo a sua via crucis, procurando os parentes, ou então tentando um emprego nas plantações de uva, tá certo? E de maçã também, o Tom Joad ele vai descobrindo que existe a exploração de classe, mas ele não descobre por si mesmo. Ele descobre porque existe o elemento externo, a consciência que vem de fora. No caso ali das Vinhas da Ira, é o reverendo que, em determinado momento, parou e falou: que droga de sociedade é essa? É o que permite ao Tom Joad dar o salto qualitativo. Ou então, quando a gente pensa no personagem do carteiro e o poeta, que eu não me lembro agora qual que é o nome do carteiro, né? Mas o personagem central, que é o carteiro, ele vai tomando consciência do que é a exploração de classe e do caráter de classe da realidade social, na medida em que ele encontra o poeta. O poeta é uma mediação, é a consciência que vem de fora para ele. Ou se pegarmos ainda o filme Os Companheiros, onde trabalhadores totalmente embrutecidos, achando que estão nesta derrelição no mundo, ou seja, estão jogados no mundo, de repente se defrontam com Marcello Mastroianni, que vem mostrar para eles que há uma saída, que a saída é a organização coletiva. No caso do Antônio, não. O Antônio ele não está convivendo com nenhum personagem, nenhuma figura que possa indicar a existência de um partido que organize ou de um sindicato que organize. Portanto, é o sujeito isolado no mundo. Daí que a solução, o caminho do Antônio é o caminho da impotência, que é diferente do que acontece no Carteiro Poeta, acontece nas Vinhas da Ira e vai acontecer também no filme Os Companheiros. Né? Esse eu acho que é um dado importante do filme, porque ele mostra o caráter de classe da justiça, o caráter de classe do Estado. Quando ele pergunta, né, para que serve a polícia, na verdade, na indagação dele, já está contido um embrião que poderia avançar caso ele tivesse uma mediação que a consciência vinda de fora, que seria, para que serve o Estado? Mas sozinho ele não vai chegar a esse raciocínio. Exato. Portanto, ele vai continuar, né, vivendo a sua existência como uma existência marcada pela fatalidade. Eu comentaria assim essa cena. Exato, muito interessante, porque é a questão do desamparo do indivíduo numa situação catastrófica, né? Que a gente pode até verificar que o Antônio Ritt, ele é um empregado de uma categoria, colador de cartazes, que é uma categoria que muito provavelmente não tem representação sindical, não tem um sindicato forte, né? É uma categoria, eu diria, até de baixa qualificação. Precisava ter uma bicicleta e uma habilidade para colar cartazes nos muros, né? E ele vive essa tragédia. E o desamparo, que é o desamparo não apenas do Estado, que você falou muito bem, mas é o desamparo de um sindicato, né? Um sindicato que veio a caracterizar aquele período do pós-guerra, que nós estamos apenas no começo, né? O sindicato
de massas, que faz a negociação coletiva, que cria garantias, inclusive, para o trabalhador, que era um amparo diante desse mundo da contingência do capital. E o Antônio Ricci, não, ele é exatamente aquela figura, ele é um personagem trágico, no sentido de que ele está imerso na contingência. Isso é que é uma coisa curiosa, e você ressaltou bem. Essa contingência faz com que, por exemplo, esse filme do De Sica, ele é um filme que ele é lançado no período onde você tem vamos dizer, o predomínio entre intelectuais de esquerda, uma presença do existencialismo, né? O existencialismo é exatamente isso, que é o indivíduo, ele é um ser jogado no mundo, né, destinado à morte. Então, é a situação do Antônio Ricci. E quando o Matheus nos lembra do Milton Santos, ele também deve saber, né, que o Milton Santos ele flertou muito com o existencialismo francês, Jean-Paul Sartre, tal, aquele Sartre que, na época, né, tinha uma visão exatamente essa que o Ari está colocando, né, uma visão do indivíduo jogado nessa contingência da existência, né, do desamparo, né, de uma situação, eu diria, trágica, quase às portas do desespero. Porque quando ele decide roubar uma bicicleta, né, ele não se dá conta que a bicicleta dele foi roubada. Mas quem roubou fazia parte do crime organizado. Se nós formos verificar as cenas que antecede, né, o roubo da bicicleta do Antônio Ricci, não tem apenas um ladrão. Existe uma organização ali que deu todo o suporte para que ocorresse o furto, né? E o Antônio Ricci, ele, no desespero, ele tenta ser um ladrão solitário. E no mundo do capital, os ladrões solitários se dão mal. O mundo do capital é o mundo do crime organizado, que é o Estado. Se nós formos verificar, essa é a grande lição, né? Se vocês tiverem que furtar uma bicicleta, procurem trabalhar em organização, né? Porque solitariamente é uma tragédia. E é uma tragédia que o final do filme é isso. O final do filme, ele é um final aberto, né? Novamente com outro gesto de solidariedade, isso é uma coisa curiosa, porque iam prendê-lo, iam levar para a polícia, mas o filho, né, instigou naquele público, né, uma certa compaixão, né, e tanto que deixaram o Ricci ir sozinho com o filho, e o filme acaba, né, que é um final, eu diria, é um final trágico. Evidentemente, né, é um filme neorrealista. Então, o cinema neorrealista, ele não é o realismo socialista, que, no final, né, o Ricci ele se inscreveria no Partido Comunista e se tornaria um revolucionário lutando contra o capitalismo. Não, ele é um indivíduo que passou por toda essa tragédia, né, e vai continuar vivendo na tragédia. Se a gente, né, fosse fazer Ladrões de Bicicleta 2, né, evidentemente a tragédia continuaria. Eu agradeço, né, a participação tanto do Matheus como do Ari, apesar dos problemas técnicos, né, Ari, mas depois estabilizou mais, a gente conseguiu ter essa discussão muito interessante, né, que eu diria que mostra a riqueza desse filme, né, um filme que nós vamos continuar discutindo, até fazendo essa pontuação que nós fizemos em algum momento, né, sobre o mundo do trabalho hoje, né, que o mundo do trabalho hoje é um mundo do trabalho catastrófico nesse sentido de como a Itália saiu da Segunda Guerra Mundial, né? Por sorte, não havia um Paulo Guedes no governo italiano. Havia, na época, né, do pós-guerra, você tinha um partido comunista forte, você tinha um partido socialista, que, de um certo modo, eles enquadraram a democracia cristã para criar um Estado social. E foi isso que, de um certo modo, propiciou, né, nas próximas décadas, né, o amparo dos trabalhadores com o welfare state.
Agora, hoje não, hoje a situação ela é uma situação mais dramática e, eu diria, trágica, que vai exigir, quem sabe, né, outros elementos. Eu, então, agradeço vocês e na próxima sexta-feira nós voltaremos a discutir ladrões de bicicleta com outras percepções e que vão dar continuidade a isso que a gente fez aqui. Vocês queriam falar alguma coisa para se despedir do público? Obrigado, Giovanni. Obrigado, Matheus. Valeu. Né? Só lembrando que talvez, em razão do frio, não tivesse escorpião rei na Itália. Funcionou, né? Verdade. É isso aí, bom, gente. Eu gostaria de agradecer, Giovanni, o convite, agradecer as palavras do professor Ariovaldo, foi muito bom participar disso, e acho que foi importante para a continuidade. Estou agora instigado em saber o que nós vamos ver na próxima sexta-feira sobre o filme, né? Porque aqui, realmente pensando, porque o Ariovaldo ampliou demais a discussão, e acho que a gente tem aí a possibilidade de uma discussão muito importante na sexta que vem. Agora eu fiquei instigado. Um abraço a todos, obrigado pelo convite. Obrigado, Matheus. Não se esqueçam de pedir para as pessoas se inscreverem na página no Facebook do Projeto Tela Crítica. É importante a gente ampliar espaço para continuar discutindo filme, cinema, que é o nosso laboratório sociológico, certo? Isso aqui não é brincadeira. Obrigado. Ok. Valeu, gente. Tchau, tchau.